Bom dia, né? Não vi vocês ainda, tudo bem? Eu estou muito feliz e antes de entrar diretamente na palavra, eu queria dizer que eu cheguei aqui bem cansado por causa dos fatos ocorridos na minha semana e do dia de ontem, mas o testemunho do amor de vocês renovou meu interior. Enquanto vocês cantavam e adoravam a Jesus com tanto fervor e tanto amor, eu fui renovado. Gente, vamos orar? Orar mais um pouquinho, é bom, né? Espírito Santo, eu peço que você continue ministrando aos nossos corações, Senhor. Você, Jesus, é o Senhor dessa igreja, você é o Senhor das nossas vidas. Então, continua deixando o nosso interior fértil e atento à Tua palavra, Senhor. Afina os nossos ouvidos para que a gente escute a Sua voz, Senhor. Alinha as nossas emoções com o Seu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Gente, há um tempo atrás, nós começamos uma série chamada O Evangelho e a Vida Comum. Eu sou um entusiasta dessa série, tanto que eu fui um dos que sugeri que a gente falasse disso. Por quê? Porque eu gosto, vivencio, aprecio essa aplicação da realidade da palavra e do Evangelho segunda-feira. Porque é na segunda-feira que a vida comum está ali batendo a nossa porta e a nossa rotina volta e nos desafia com várias situações. Amém? Então, esse é o motivo pelo qual a gente iniciou essa série. E hoje eu vou falar de um tema que já estava no meu coração, já tem algum tempo, e que eu decidi falar, como eu fiquei alocado para pregar nesse domingo, falar para vocês hoje, que é a radicalidade e a vida comum. Esse tema, eu dividi ele em 3 partes, que é a primeira parte, imagem e semelhança. A segunda, conselhos de Paulo. E a terceira, o sermão mais poderoso já pregado e o chamado à radicalidade. E eu queria introduzir, nessa primeira parte, que eu vou dar ênfase a um atributo muito especial que o Senhor deu ao homem, que é imagem e semelhança. Então, existe uma vocação natural, existe uma disposição dada a nós, seres humanos, homens e mulheres. Nós fomos criados para sermos preenchidos por algo. Existe um vazio no nosso interior que clama por esse preenchimento. Eu não sei no interior de vocês, mas no meu existe um buraco, existe um vazio, existe algo que precisa ser preenchido. Nós nascemos assim. E uma notícia que eu gostaria de te dar é que o tamanho desse vazio é infinito. Esse buraco que existe dentro de você, esse vazio que por diversas vezes te incomoda, ele é infinito. E eu já tentei por muitas vezes da minha vida preencher esse vazio, por uma busca incessante por tapar esse buraco. Porém, na sua grande maioria, na verdade, nas minhas diversas tentativas, eu preenchi esse vazio interior, que clama por preenchimento. Tem isso também, né? É um vazio que está dentro de você que pede, vem, me preenche. Eu preenchi esse vazio infinito de coisas finitas. Teve um determinado momento da minha vida que esse vazio estava gritando no meu interior. Eu não morava aqui, eu morava em Minas Gerais, vocês vão perceber pelo meu sotaque, mas antes de morar aqui, eu também morei na Bahia.
Também vocês vão perceber pelo meu sotaque. Então, eu sou mineiro com ascendência baiana, vamos dizer assim, né? E por um tempo, quando eu morava em Belo Horizonte, ou Belzonte, eu achava, e aquele vazio estava gritando dentro de mim, existia um buraco dentro de mim, gritando por preenchimento. Eu falei assim, eu sei o que vai resolver, porque eu tinha um sonho, morar na praia, de frente para o mar. Eu falei, não, quando eu morar na praia, de frente para o mar, isso aqui vai estar resolvido. E contar para vocês, eu saí de BH e fui morar em Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabralha. Depois eu posso desenvolver um pouco mais essa história. E eu morei a 50 metros do mar, num apartamento de vista para o mar, e eu consegui tudo que eu imaginava, todos os finitos possíveis, naquele momento que eu imaginava que iriam preencher esse vazio, eu consegui. Porque eu consegui o apartamento, eu abri uma empresa, deu certo, eu mobiliei esse apartamento, e o mar que eu olhava era maravilhoso, amo as praias do sul da Bahia, e deixa eu contar para vocês, não deu certo. Parece que o trem aumentou, o vazio ficou maior, e eu tentava preencher isso de outras coisas, e assim, tem diversos exemplos que eu posso dar, ou que a gente tem no nosso interior de dinheiro, trabalho, pessoas, hobbies, da jornada que a gente já tentou trilhar em preencher esse vazio interno. Abrindo aspas para o dinheiro, às vezes a gente fala, né? Fulano é tão rico, nossa, milionário, e infeliz. Ele não conseguiu preencher o vazio que existe dentro dele com a finitude do dinheiro. E eu sei que dentro de você fala, mas eu queria experimentar essa experiência, né? Ter um tanto de dinheiro para ver se eu consigo preencher isso. Gente, não dá. Não dá. Sabe por quê? Porque nós temos um privilégio como criação. O homem é privilegiado de ser a única criação com uma característica muito peculiar. E essa característica deve estar presente na nossa consciência diariamente. Para que nesse processo anterior que eu falei do vazio e da nossa busca por preenchimento, ele seja resolvido. Qual que é essa característica? Eu e você, nós somos imagem e semelhança do Criador. Abre comigo em Gênesis 1. Vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Gênesis 1, a gente vai ler do 26 ao 27. Gênesis 1, 26 a 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus, em sua grandeza, suficiência, dentre tudo que ele havia criado, que aparentemente é maior do que a gente, nos fatores externos, ele derrama sobre o homem o maior fator que qualquer parte da criação não tem, e o fator é: a imagem de Deus os criou. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. E nós fomos criados, vou passar de forma rápida por isso, pela reunião que há em Deus, né? Pela Trindade, porque ele fala, façamos o homem. Então todos estavam envolvidos nisso. E nós temos esse privilégio de ser imagem e semelhança do Senhor. Mas por que eu estou falando dessa maneira e iniciando a palavra dessa forma? Porque nós precisamos estar cientes que nada nos preenche e nos completa, a não ser Deus. Esse vazio infinito no seu interior não será preenchido por coisas finitas. Para de tentar.
Para de insistir com isso. Só Deus é capaz de trazer completude e satisfação ao homem. Você só é completo no Senhor. Eu gostaria que essa verdade permanecesse em nossa mente enquanto eu falo, porque ela é o alicerce da nossa radicalidade. Você só é completo no Senhor. O buraco infinito tem um molde infinito perfeito, e esse infinito é Deus. Ele é o alicerce para sermos radicais. E entrando na palavra em si, radicalidade, radical, o significado disso vou ler de forma sucinta aqui: inflexibilidade ou extremismo nas atitudes e ideias. Radical, relativo ou pertencente à raiz ou origem. Eu confesso para vocês que quando eu li pela primeira vez esses significados, no meu interior, eu fiquei me questionando assim: será que é isso mesmo? Será que é para isso mesmo que eu sou chamado? E eu queria dizer, sim, é isso mesmo, pois esses significados, eles falam da origem e do nosso pertencimento, e ser inflexível quanto à verdade dita inicialmente. O infinito de Deus te preenchendo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a raiz do ser do homem. Por mais absurdo que pareça a grandeza da consciência do nosso Criador, por mais absurdo que isso possa parecer para nós, a grandeza da consciência de Deus pode ser manifestada no nosso dia a dia. Eu falei sobre isso em outra parte da série, quando eu falei sobre o Evangelho e o trabalho. Então, dá para manifestar a grandeza de Deus na nossa vida comum, nos nossos momentos ordinários. E um grande entusiasta disso também, que eu gosto muito de ler a respeito dele e ouvir os conselhos dele, chama-se Paulo. Então, a segunda parte dessa palavra tem a ver com os conselhos de Paulo. Então, eu gostaria que vocês ficassem com a carta, o livro de 2 Timóteo, aberto. Pode deixar a partir do 2 Timóteo, versículo 1. Então, essa carta, ela é escrita, é a última carta, segundo os dados históricos, que Paulo escreveu. E ele escreve ao seu amado filho na fé, Timóteo. E ele tem muito amor no ensino sobre sermos radicais. Paulo, no capítulo 1, ele vai ficar lembrando e encorajando Timóteo a não negociar a sua fé. Ele fala: Timóteo, não seja covarde, não te envergonhes. Ele, em todo momento, ele usa o alicerce do Evangelho e da beleza de Cristo para o encorajamento. Ele fala: existe uma fé sincera em seu coração, fique firme no testemunho do nosso Senhor, persevere nas palavras que ouviu de Cristo Jesus, peça ao Espírito Santo que te ajude com isso. Meu irmão, vamos fazer esse exercício, reconheça a sua incapacidade e chame o Espírito para perto de você. Persevere nas palavras que você ouviu do Evangelho. Não conseguindo, peça ajuda ao Espírito Santo. Timóteo, seja inflexível para com as coisas do Senhor. E ele fala no 1:9, quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Paulo lembra a Timóteo: não é a obra que você está fazendo, não é a obra que eu estou encorajando a você a continuar, que te salvou.
foi o propósito de Deus em Cristo Jesus e a obra redentiva da cruz. Não deixemos que o nosso propósito torne-se um fim de si mesmo. Existe uma santa vocação para o nosso coração, e é Cristo. E quando eu falo não deixe que o nosso propósito torne fim de si mesmo, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes o propósito, o trabalho, a missão e as atribuições, elas tomam um lugar no nosso coração maior do que o motivo pelo qual nós estamos fazendo. E esse motivo é Cristo. Nós não vivemos para nós mesmos. A vida que vivemos agora nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. A realidade do cristão no seu dia a dia deveria ser essa: eu não negociarei a minha fé e serei radical no modo de viver e pensar, pois a raiz da minha vida está em Cristo Jesus. É inflexível, é extremista e é inegociável, porque a raiz da sua fé está em Cristo Jesus. Nesse lugar há segurança para ser radical. Nesse lugar nós podemos cumprir essa vocação dada ao homem. E é com isso em mente que Paulo começa a falar para Timóteo uma sequência, que vai começar a partir do capítulo 2. Eu vou ler essa sequência aqui, tá, a partir do 2 Timóteo, a partir do 2. A versão que eu usei foi a século 21. Então, talvez na versão que você lê não vai ter essas duas palavras que eu vou citar, que são ênfases que eu queria dar. Quais são essas palavras? Paulo começa uma sequência para Timóteo de duas palavrinhas, que é tu, porém. Então, eu vou ler os versículos que contêm essas duas palavras. Então, é o 2 Timóteo 2:1. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O 3:10. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor e perseverança. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. 3:14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. 4:5. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições e faz a boa obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Quando eu leio essas passagens, eu sinto afetividade no convite de Paulo a Timóteo. Porque o que ele quer dizer? Timóteo, os outros podem. Tu, porém, não. Você não. Guarda seu coração. Olha para quem te encontrou. Olha o alicerce que você tem no ministério que você pode cumprir em Cristo Jesus. Por isso que o tu, porém, aqui não é uma proibição, são conselhos a permanecer no Evangelho. É um alerta afetivo. Meu irmão, se você vai seguir nesse caminho, esteja alerta a esses tu, porém, que eu te digo. Engraçado é que eu estava pensando sobre como aplicar esse exemplo numa realidade nossa, assim, né? E eu pensei a realidade paterna que eu vivo hoje, mas também lembrando das situações que eu vivi com meus pais. Então, hoje eu tenho 3 meninos. O Tiago, meu Deus, não esquece o nome não, Tiago, o Lucas e o Davi. E assim, a gente como pai, a gente recebe toda hora pedidos, né? Pai, posso aquilo, posso comer aquilo, posso ficar, posso ir, posso não ir, para onde que eu vou? E aí, existe sempre respostas da nossa parte, meu filho, não,
ou só um não seco, não faz agora e tal. Só que interessante é que os meus filhos, quando recebem determinadas respostas de mim, eles têm uma base de argumentação para algumas situações. Qual é essa base de argumentação? Mas fulano tá comendo. Tiago ontem me pediu uma pipoca doce. Já era a segunda dele. Aí eu falei, não, meu filho. Ele, não, mas olha o Joshua ali. Está comendo. Falei, meu filho, ele pode agora. Você não. Só que às vezes, tu porém. Se eu falasse tu porém, ele ia ficar olhando. Mas eu sei que antigamente, algumas respostas dos pais eram apenas não. Não pode. Ele pode, a mãe dele não sei o quê, você não. E chega. Mas existe uma forma cativante de responder para o meu filho. Que é, meu filho, papai te ama. E essa segunda pipoquinha, ou se você comer mais doce, você vai passar mal. E o papai está pedindo para você segurar a onda, porque ele te ama. E ele não quer que você tenha diarreia. Meu filho, papai está te chamando para ir embora com ele agora, porque está ficando tarde. E você vai dormir tarde, e vai acordar fora do horário, e sua mãe vai me matar, brincadeira. Mas assim, existe uma forma de comunicação cativante a partir do amor e do zelo. Nesses conselhos, nesses tu porém, existe isso. Não são apenas conselhos a não fazer. Seria muito pequeno se ficasse resumido a isso. A forma certa de olhar para isso é da forma que alguém quer ser semelhante a Jesus. Esses conselhos, tu porém, que eu tenho recebido, que você tem recebido, pode ser conselhos para que você seja semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus em sua radicalidade. Talvez são conselhos que querem cativar para uma vida radical. Por isso que eu estou citando isso aqui. E Jesus é a nossa referência de radicalidade. Então, esse exercício de receber e ir até o irmão com esses tu porém, que você pode estar na sua mente aqui, que você precisa falar, vá com compaixão, vá com amor, porque é assim que Paulo fez, é assim que Jesus fez. E falando sobre Jesus ser a nossa maior referência de radicalidade, eu queria entrar na terceira parte, que é o sermão mais poderoso já pregado e o chamado à radicalidade. Qual seria esse sermão mais poderoso já pregado aqui na terra? O nome dele é Sermão do Monte. Jesus, no Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6 e 7, faz uma santa convocação às pessoas que estavam ali. Abram comigo aí, Mateus 5. Então, em Mateus 5, vocês vão ver que do 1 ao 13, ele fala sobre bem-aventuranças. E ele começa citando as bem-aventuranças, e engraçado, porque pode parecer contraditório, mas o chamado e a convocação que é feita nas bem-aventuranças é para uma vida contrária ao que entendemos de uma vida boa. No contexto de hoje, eu acredito que no contexto daquela época também. Então, é um chamado para andar na contramão. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já assistiu The Chosen, né? Ou está assistindo. E eu não sei se vocês já repararam na abertura que tem uns peixinhos, que eles estão nadando para um lado. E em algum momento, quando determinados peixinhos ali são tocados, e eles recebem o quê? A realidade do Evangelho. Eles aceitam Jesus, eles viram.
e eles andam na contramão do que está acontecendo. Então, esse é o chamado da vida do cristão, andar na contramão. Hoje, para nós, o contexto de vida boa não tem nada a ver com as bem-aventuranças que foram colocadas aí. Vocês podem ir acompanhando comigo, mas eu não acredito que o contexto de vida boa que é promovido hoje pelo sistema, vamos dizer, desse mundo, tem a ver com pobreza de espírito, choro, humildade, fome de justiça, misericórdia, coração limpo, ser um pacificador, ter atitudes pacíficas, perseguição, ser perseguido, insulto no sentido de ser insultado. Eu acho que o contexto atual de vida boa está muito mais relacionado com estabilidade, comodismo, equilíbrio emocional, riqueza, abstenção em se envolver em alguma crise ou problema. E olha que loucura, Jesus aqui está falando que você é bem-aventurado se você passar pelas citações que eu coloquei em cima. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz, afortunado, abençoado, favorecido. Você é bem-aventurado com as narrativas do versículo 3 ao 11 aí. Bem-aventurados sois vós quando você é feliz quando isso acontecer. Meus irmãos, queria fazer uma pergunta bem sincera assim. Você acredita nisso? Você acredita que você é um bem-aventurado no sermão que o próprio Cristo pregou? E talvez dizer não é a proximidade que a gente pode ter do sim. Porque o chamado da pregação de Jesus nesse sermão é de uma radicalidade absurda. Porque o que faz com você? Te diminui. Jesus está fazendo um convite no início do Sermão do Monte, e isso vai perdurar, vai se manter por todo o sermão, de ser alguém contramão ao sistema desse mundo. Você não vai nadar como aquele peixe no que a corrente está te levando, você vai retornar e vai virar contra. E a radicalidade que a gente precisa viver, ela não tem a ver com um projeto pessoal somente. Uma missão de curto prazo ou um tempo da sua vida que você separou para isso. E eu sei que isso é importante. Às vezes a gente faz uma escola, separa um tempo para isso, faz uma missão, tem algum tempo da nossa vida que a gente vocaciona para uma entrega radical, né? Para isso. Eu quero dizer que isso é bom, é importante. Eu sou um abençoado porque eu sou fruto de algo que o CPP fez na minha vida que foi transformador. Eu sou um ex-aluno do CPP. Mas uma das coisas que aconteceu comigo no CPP foi encher o meu reservatório, para que eu saísse de lá daquele tempo proposto na minha vida e continuasse vivendo o chamado de radicalidade que ali foi despertado em mim. Então, esses momentos, eles são muito importantes, para a gente encher o nosso reservatório de azeite. Posso fazer um paralelo com aquela parábola das 10 virgens, que 5 se ocuparam em encher e 5 não. Então você precisa desses momentos, se entendido por você, claro, sim. Mas eu quero dizer que a radicalidade, ela é perene, ela é constante. O cristianismo é radical.
ser cristão, ser discípulo de Jesus, é praticar esse radicalismo. E isso pode ser manifestado em seu cotidiano. A vida radical das bem-aventuranças do Sermão do Monte, de segunda a segunda. É a aplicação dos conselhos de Paulo na sua rotina. É fazer e viver tudo isso em momentos que você não é visto e nem reconhecido por outros. Uma das grandes, voltando no início do que eu falei, um dos grandes motivos que a gente começou essa série é isso. Porque talvez não, às vezes eu percebo que nas quatro paredes da instituição e da congregação, a gente vive de uma forma, mas quando a gente não é visto e reconhecido por ninguém, a gente desconhece desse evangelho que a gente conhece tanto quando a gente está inserido na congregação. Gente, o nosso chamado está lá fora. Nós precisamos ser radicais em nosso modo de vida. Nós precisamos não negociar o evangelho nos momentos onde nós não somos vistos e reconhecidos por ninguém. Seria a prática da santidade nos momentos onde você não precisa prestar conta. Você e você. Porque nesse momento eu acho que a gente até esquece que Deus está nos vendo, né? Mas você e você. Existe um chamado para esse momento que você está só, de se manter fiel, radical, consciente ao Evangelho. Esse é o radicalismo da vida comum. E para concluir, queria chamar o pessoal da música. Eu quero te dar uma notícia. Que você pode sair daqui hoje com muita vontade de cumprir e viver essa radicalidade. Uma radicalidade santa, proposta pelas Escrituras, com base no que a palavra de Deus diz. E você pode querer jejuar mais, orar mais, doar mais, se entregar mais. Mas eu quero te dizer algo, e essa é a notícia. Fora de Jesus Cristo, você não consegue. E está aqui alguém que já tentou. Eu tentei viver uma vida de santidade fora de Jesus Cristo. Eu acho que a maioria dos adolescentes já tentaram. Eu tentei, pela força do meu braço, eu não consegui. E o que eu quero aqui é dizer que existe uma novidade para essa resposta negativa, porque você precisa de ajuda. E o que eu quero aqui é atalhar um caminho, para que você não fique tentando cumprir essa radicalidade proposta pela força do seu braço. E eu queria que a gente atalhasse esse caminho. E eu vou usar uma fala de Paulo. Abram para mim, abram comigo em 2 Coríntios 12. Nós vamos ler do 9 ao 10. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10 diz: Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Isso aqui é um convite à fraqueza.
Reconhecemos, se a gente reconhecer a nossa fraqueza essa manhã, com a intenção de que Jesus venha e repouse o poder sobre nós, e que nesse lugar a força de Cristo se manifeste e seja em nós um testemunho de vida radical segundo o seu coração. Nós podemos fazer isso aqui essa manhã. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós podemos fazer isso junto. Isso não é uma palavra direcionada a ninguém específico, isso é todos nós precisamos ouvir, e eu acho que eu sou o que mais preciso.